Esse homem tão humano é filho de seu Dorinato e Dona Ana, a mulher a quem ele sempre se refere com muito carinho. Amor e gratidão. Ele é nascido na pacata cidade de Formiga. Eu conheço bem. Tem pouco mais de 65 mil habitantes, lá em Minas. E ele foi chamado, quando ainda era criança, por Deus, para cantar. E ele cantou. E acabou nos encantando também, usando da palavra para tocar nossas vidas com seus poemas, seus livros, suas mensagens. Ele diz que a vida é marcada por esquecimentos e passagens, mas ele não se esquece de agradecer sempre. E hoje quem agradece sou eu, por ter a honra de recebê-lo em nossa visão especial. É ele mesmo, Fábio José de Melo Silva, ou simplesmente Padre Fábio de Melo. Obrigado por ter vindo. Obrigado, meu obrigado, querido. sua bênção. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Obrigado, querido. Carinho. Imagina. Tive que estudar um pouquinho a sua vida, Padre, para não falar bobagem. Você sabe que eu fui te assistir algumas vezes no Parque de Exposições em Formiga, né? Você foi lá? Eu ia sempre As lá. minhas irmãs ensandecidas. Mas você é tão novinho. Não, mas tive oportunidade muito, mas eu fui umas 3 ou 4 vezes. Eu acho que eu estava em todas. Ai, que bom. Estava em todas. Eu sempre gostei muito dessa festa que acontecia em Formiga, que acontece ainda, né, por ocasião do aniversário da cidade, 6 de junho. Isso. E lá estava eu para ver Rony Von. Eu não me esqueço do aniversário da cidade, porque eu tenho um filho que nasceu no dia 6 de junho. É mesmo? É. Então, em função disso, eu não me esqueço do aniversário da cidade. E eu ia sempre. Sempre? Você estava sempre nas nossas festas. Verdade, verdade. Então, estudando sua vida, eu vi que a sua origem não é de grandes recursos financeiros. Né? Não, não. É o caçula de 8 filhos. Soube também que seu pai era pedreiro. Hoje, uma profissão valiosíssima, mas naquela época... Naquela época, não. Nem tanto, né? E a sua mãe era dona de casa, dona Ana. Agora, como? Essa é uma pergunta. Eu eduquei 3 filhos, eu sei da dificuldade. Como é que, vindo de uma família simples, eu posso hoje conversar com um filósofo, com um educador, com um teólogo, com um homem de cultura, de informação e, acima de tudo, evangelizando de uma forma, eu diria, gostosa? Porque eu acho que a evangelização, através da música, ela vem de uma forma muito maior, porque a música aproxima o homem da divindade. Com certeza. Acho que a arte, né? A beleza é um lugar muito privilegiado da ação de Deus. E eu sempre fui muito sensível a isso. Como você mesmo disse, nasci num contexto de muitas limitações materiais, mas nunca as limitações dos sonhos. Essa capacidade, sabe, de imaginar, de ir além, de ultrapassar o limite daquilo que me era possível. Eu pegava lá as buchas que cresciam nas cercas e ali eu fazia os meus boizinhos e criava uma boiada, e eu brincava com os meus carrinhos imaginários. E eu sempre interpretei, sabe, essa minha carência material no início da minha vida como um fator determinante, Rony, para eu pensar como eu penso, para eu sentir como eu sinto, para eu articular a vida e até mesmo a minha visão de mundo passa muito por essa limitação que marcou tanto a minha vida na minha infância, até mesmo na adolescência. Eu fui ter oportunidades na vida muito tardiamente e acredito que isso foi determinante, porque a vida nunca sorriu muito para mim. Mas eu sempre descobri nessa visão sisuda que eu tinha, né, da vida, uma oportunidade de sonhar e de ir além. Eu acho que esse teu exemplo de persistir e perseguir um sonho até conseguir realizá-lo, eu não sei, o sonho que sonhamos com Deus, que esse que eu acho que é o sonho verdadeiro, me parece ser o mais correto. Agora, será que nós estamos aqui de passagem, como até acredito que seja assim, e o nosso destino já está traçado, ou nós é que construímos o nosso destino? Eu acredito na construção. Eu sempre penso, e graças a Deus eu fui educado dentro de um contexto de onde a religião passava o tempo todo pela humanidade. A minha experiência sempre foi muito natural de Deus. Eu nunca tive
o sobrenatural acontecendo, mas as coisas naturais me encaminharam para compreensões muito elaboradas a respeito dessa divindade que eu creio, e que perpassa a minha vida. Você sabe que eu aprendi com a minha mãe desde pequeno que nós só temos o direito de esperar pelo impossível depois que a gente fez o que é possível. Muito legal. Essa visão que coloca a gente dentro de essa visão religiosa, que coloca a gente dentro de um contexto de dom e tarefa. Eu recebo a vida de Deus, eu recebo os dons, mas se eu não luto no meu dia a dia, Rony, eu corro o risco de morrer com tudo isso enterrado dentro de mim. Claro. Né? Sem descobrir quem eu sou. E você sabe que eu fico pensando que hoje, talvez o grande fator que me tornou querido por tanta gente, como um líder religioso, eu agradeço muito a Deus, sabe, por ter hoje tantos seguidores e tantas pessoas que de alguma maneira param para prestar atenção naquilo que eu tenho a dizer, porque meu discurso é humano. Eu falo de Deus a partir do cotidiano e eu acredito muito na conciliação dessas duas realidades, a história e as esperanças eternas. É na história em que eu descubro a minha oportunidade de ser divino. E isso é fantástico, porque quando o ser humano começa a trabalhar-se a partir dessa possibilidade de vencer limites, vencer barreiras e descobrir que isso é religião, não é? Que a minha religião, ela me convida o tempo todo a um processo de superação de mazelas, de limites. Eu sempre digo, é tão fácil ser vítima, né? É tão confortável o estado de vítima. Eu teria 1000 motivos para ser vítima na vida, talvez você também tenha muitos momentos da sua vida em que você teria o direito de deitar na cama e falar, eu sou vítima, venham cuidar de mim ou venham me socorrer, mas não. Eu acho que é no momento que você identifica que você está vitimado por alguma dificuldade ou por alguma tragédia, por algum contexto social, como foi no meu caso, que você reage e fala, não, eu tenho a possibilidade de ir além. E eu não vou me conformar com o estado de vítima. Sabe, padre, eu fico pensando às vezes no seguinte, é claro que eu sinceramente acredito que quando se tira... Obrigado, Márcio. Quando se tira o sonho do coração de um homem, vamos tirar a própria vida. Acabou. Dele. Aí é a maior pobreza. Seguramente. Mas é preciso que nós tenhamos também aquela máxima bíblica, que tudo podemos naquele que nos fortalece. Então, eu não sei se essa sua vocação, porque essa sua atividade é absolutamente vocacional mesmo. Sacerdócio é uma coisa que você pode até não ter talento, uma vocação tem que ter. Esse binômio, se existe, acontece o que aconteceu contigo. Claro. Né? É o talento para pregar e a vocação. Isso, de fato, é um chamamento de Deus? Eu acredito, você sabe por quê? Essa semana mesmo, fazendo a reflexão daquela palavra em que o profeta Isaías não sabe absolutamente nada a respeito de uma missão que tem pela frente e, de repente, sentindo-se limitado por ser quem ele era, ouvindo aquele convite de Deus, né? Quem eu agora posso conclamar para esta missão? Ele todo medroso, eu não tenho a palavra, eu tenho medo. De repente ele diz, pode contar comigo, Senhor. Eu sempre fui muito assim. Eu tinha muitos limites que me impediriam mesmo no exercício do sacerdócio. Um deles, a timidez, a incapacidade de falar em público, o medo de tudo, isso era muito próprio meu. Até um pouco assim, uma tendência de ser muito deprimido, muito... eu era um adolescente muito pessimista. E isso se estendeu muito na minha vida. Então eu tinha 1000 motivos para acreditar que eu não teria a menor possibilidade de ser um pregador de esperanças, né? E de repente, sabe, tudo processual mesmo, eu sentindo que em mim aquilo estava sendo modificado, tal qual uma planta é modificada no seu processo de ser semente, de virar um pequeno caule e depois aquilo ir ganhando dimensões que pudesse até ter condições de oferecer frutos. Eu vi isso em mim acontecer. E eu não tenho como atribuir isso apenas a um esforço humano. Não. Eu me sinto chamado por Deus. Eu me sinto selecionado no meio de muitos que poderiam realizar esse trabalho muito melhor que eu, com muito mais competência, mas fui eu que disse.
como o profeta Isaías disse naquele momento. Pode contar comigo que eu vou. Mas eu vou abrir um aqui. parênteses. Eu acho que todos nós, nesse planeta, somos missionários. E nós temos deveres a cumprir, ou missões, como se quiser. Só que, padre, Deus determinou que nós tenhamos aquela missão e ninguém vai poder realizar esta missão que Ele nos determinou, a não ser nós mesmos. Quer dizer, eu penso assim. Nós conversávamos antes aqui em off, eu disse isso. Imagina, padre, um homem sem fé não é nada. Já é tão difícil tocarmos a nossa vida, esse mundo competitivo, perverso, cruel até. Com fé, sem fé, justamente, é impossível. Justamente. E eu gosto de dizer que há duas dimensões de fé que nós não podemos negligenciar. Você falou isso, eu quero que você... Essa fé natural. Perfeito. Eu estou aqui comendo uma comida que eu não vi sendo preparada. Eu estou confiando, eu estou tendo uma atitude de fé, porque eu estou acreditando que o cozinheiro não colocou veneno, nenhum veneno aqui para nós. Essa experiência natural, Rony, ela é absolutamente necessária na vida humana para que a gente tenha condições de exercer uma fé sobrenatural depois. Claro. Se eu corro na direção da minha mãe quando eu estou aprendendo a andar e ela me deixa cair, ela vai gerar em mim uma incapacidade de crer no cuidado humano. Se eu não tenho um pai no meu dia a dia que me assessora como um pai precisa assessorar um filho, eu corro o risco de nunca acreditar na paternidade. Então veja bem, tudo na vida, ela tem uma dimensão natural e que depois dá ao ser humano o direito de ultrapassar aquilo, de entrar num outro território, que nem é maior, é apenas diferente. Eu nunca vou ter a arrogância de dizer que a fé sobrenatural é superior à fé natural. Ela é complementar. Mas muitas vezes, porque não fazemos a experiência da fé natural, a gente não tem o direito de ultrapassar e chegar à fé sobrenatural. Eu adorei quando você me disse isso aqui em off, por isso que eu forcei um pouquinho a barra para que isso fosse um assunto para o ar, fora de pauta, porque na verdade é isso mesmo. Se você não tem a fé, que poderia ser a mais importante de todas, que é a sutil, você não vai ter a complementar mesmo. Isso eu acredito sinceramente. Tantas vezes nós vemos, se bem que tem uns que são ateus, graças a Deus, né? A fé. A fé. Falar nisso, em fé, tem uma máxima, que é um clichêzão antigo, diz que o homem só vai ao encontro de Deus, ou só encontra Deus na dor ou no amor. E normalmente essa coisa é ao contrário, nunca é no amor, é sempre na dor. Eu, inclusive, tenho uma experiência vivencial exatamente disso, né? Eu sou um homem de fé, inabalável hoje, mas não fui tanto assim. Foi preciso que eu tropeçasse na dor, na pesada dor, para que descobrisse a mim mesmo. Eu acho que todos nós que temos a centelha divina, temos que descobrir que Deus está em nós. Esse é a pior de todas as lutas humanas. É a luta do homem contra ele mesmo, para se encontrar na sua essência. Esse chamamento para a realidade que Deus está com a gente, somos um fragmento dele, né? E você concorda com isso? Que isso é um clichê, de repente... Você sabe, eu acho que tudo é dor. Eu acho que a dor engole o amor, amar é doído, nascer é doído, viver é doído, se alegrar é doído, porque no fundo, nós temos um avesso de dor que costura e dá sentido às coisas. Eu acho que amor que não doeu nunca é amor, né? E eu acho que Deus não tem como chegar à vida humana a não ser por esse processo doloroso de ser quem é. Eu, no meu livro aqui, eu tive a tentação de falar das orfandades que são tão próprias da vida humana. Vamos falar dessas ausências, Rony, que não há abraço humano que possa curar. Eu experimento isso como pessoa e vejo outras pessoas experimentando isso ao meu lado.
as nossas ausências mais profundas, aquelas que nós chamamos na filosofia de ontológicas, que são próprias do ser, não há abraço humano que possa socorrer, que possa nos aliviar isso. Claro, quando você tem ali, eu estou solitário, eu estou precisando de um amigo, você vai, encontra, janta, toma um vinho, e você de alguma maneira se sente acompanhado. Mas há uma solidão que isso não resolve, que é essa condição humana de você saber que, em última instância, você vai precisar dar o grito sozinho. E que os momentos mais decisivos da nossa vida, nós vamos vivê-los na solidão. Isso não é nenhum problema. Não é nenhum problema você admitir que há uma dimensão da vida humana em que você nunca vai poder estar acompanhado. E é até interessante que a gente compreenda isso, porque nós vamos começar a amar de um jeito certo. Eu não vou querer que o outro preencha aquilo que em mim nunca pode ser preenchido. Eu acho que isso é sede de eternidade, sabe? Eu acho que nesse ponto Deus age. Para alguns a filosofia age ali, para alguns a arte age ali. Tudo isso eu acho que é disfarce de Deus. Eu acho que Deus se disfarça na filosofia e fala aos ateus e dá sentido à vida deles. Deus se disfarça de arte e age na vida dos artistas. Deus se disfarça de culinária e age na vida dos chefes. Todo mundo tem um encanto, todo mundo corre atrás de uma beleza. E isso é fantástico, porque no fundo, nós queremos curar a orfandade. É essa solidão que não tem jeito. Vou mostrar a capa aqui, olha. Esse é o 11º livro do Padre Fábio de Mel. O Destino das Ausências. Ali, ó. Orfandade, Orfandades, o Destino das Ausências, que é o subtítulo dele. Eu tenho muita curiosidade em ler, linda a capa. Quer dizer, a perda de um ente querido, na verdade, é o maior sofrimento humano, né? Ou em Deus é possível encontrar descanso e paz. Eu não sei, isso aí deve estar explicado, né? Ainda que a morte seja um acontecimento que nunca termina, né? Esse livro não explica nada, ele só pergunta, que ele é um livro de contos, onde eu apresento alguns personagens mergulhados nessas ausências que são múltiplas. Eu abro com uma mãe que perdeu o filho, a dor de você ver morrer é um parto às avessas, né? Eu acho muito... Eu não sei, Rony, eu posso estar errado, mas a pior dor que eu já presenciei na minha vida é uma mãe perder um filho. Inverte aí a regra da vida, né? No segundo conto, eu tenho um filho que perde a mãe e, ao mesmo tempo que ele sofre, ele se sente livre. Você sabe que isso é uma coisa interessante? Um dia eu fiquei pensando que, na vida de muita gente, a morte da mãe é o pior acontecimento e é o melhor também. Porque ele liberta. Depois que minha mãe morreu, eu posso morrer também. Até então, o meu vínculo com ela é tão estreito que eu não tenho o direito de morrer. Isso é uma coisa muito louca. Porque o sentimento humano, você não consegue ver os avessos dele. Então, na mesma costura que tem ali uma dor, uma desolação profunda, existe também um sentimento de leveza e de esperança. Olha, eu soube que foram alcançadas vendas de mais de 1 milhão de livros. Num país de 400 mil leitores, que tem a habitualidade de entrar numa livraria para comprar um livro, e 2 milhões de cópias de CDs e de DVDs. Aí me pedem a perguntar. Pergunta para o padre se ele é pop. Agora eu queria mostrar, olha ali, dá uma olhada ali. Quem que é o? Ah lá, isso aí é o Padre Fábio no meu interior tem Deus, né? Daí, o isso é um padre DVD. É pop mesmo? Eu acho como que... dá de perguntar. O padre é pop, sim, porque eu trabalho com o povo. Claro, pop significa pop no sentido de estar no meio do povo. Eu sou popular, sim. Gosto de ser popular. Eu acho que a minha missão é essa. É falar com as massas, é falar com as pessoas. Isso é interessante, porque eu sempre trabalho a comunicação, Rony, e eu vejo que você faz isso também. Eu te admiro muito na televisão. Obrigado, pai. Porque você fala como se você estivesse na nossa cozinha. A ideia é essa. Você não compreende isso aqui como... Não. Estou falando com um monte de gente, não. Você está falando comigo lá em casa. Claro, é uma pessoa. Quando eu te ligo, quando eu te assisto na televisão, eu sinto que você está falando comigo. Com uma pessoa. E por acaso existem outras pessoas assistindo. Exatamente. Mas aquele programa é para mim. E eu gosto de fazer isso. Eu tenho um programa na TV Canção Nova em que eu
Direção espiritual. Direção espiritual. Eu assisto. Você vê, de vez em quando, você está ligado comigo. Eu gosto de fazer esse exercício. São sugestões, de fato, para se viver melhor. Eu acho que a gente, simplistas. Quando a gente reflete a vida, a gente abre muita porta. Eu acho que a reflexão ela é fundamental na vida humana. Eu estudei filosofia, gosto muito de filosofia, compreendo a filosofia como um lugar onde eu tenho a oportunidade de superar limites, porque o pensamento ele me abre portas, e vou para o outro lado, para a mística, que se também não passa pela reflexão, ela não serve para nada. Eu acho que uma religião só tem efeito na vida humana quando ela modifica o comportamento, quando ela modifica o jeito de pensar. E aí eu tenho uma metanoia, que os gregos chamavam, que era a mudança da mentalidade, né? E eu consegui ultrapassar, eu fui além daquilo que me era convencional. Quando eu faço um trabalho, quando eu gravo uma música, quando eu escrevo um livro como esse, eu não quero outra coisa senão comunicar. E eu gosto de comunicar com as pessoas, gosto de ser pop, sim. Quero falar com as pessoas. Olha, o padre Fábio de Mello hoje nos deu lições absolutamente priceless, né? Parece até a propaganda de um cartão de crédito. E eu quero te agradecer muito, viu, padre? E também a editora Planeta, que nos deu a liberação, né? Porque astros da sua magnitude normalmente tem uma complexidade para que a gente possa conseguir do nosso lado. Deus me livre, não pode ser assim, não. Eu sei que não pode. Então, você é só chamar que a gente vem. Obrigado, padre, obrigado. Padre Fábio de Mello. E você, Márcio, obrigado, querido. Tá muito legal essa tua Sabe o que eu gostei? É uma comida mineira, né? Panceta, mas é uma panceta mineira, ou não? Não é? Se quiser ir, é só ir lá no Oriza, que fica na Mato Grosso 450, lá em Higienópolis. Vou dar seu telefone, hein? Azar o seu. 3151-4463 ou oriza.com.br. Sobremesa. Butterscotch. Butterscotch Blonde. Temos um Butterscotch Blondie. Com um sorvete de café. Sorvete de café e um caramelo salgado. Bom, estamos na boa. Tá vendo? Apetite. Deus é bom. Boníssimo. Não é? Obrigado, padre, mais uma vez. Obrigado, Márcio. Obrigado. Ó, Bonitinha, vamos ficando por aqui. Bonitão, obrigado também pela companhia, pela audiência. Até amanhã. Eu queria deixar vocês agora com a Pâmela Domingos, que ela vai apresentar agora para você o Hoje Tem. Beijo, até amanhã.